Campeonato Brasileiro, Flamengo e Corinthians, Corinthians 2, Flamengo 1. Vambora! Esse é o canal Exército Rubro-Negro, canal de notícias e informações que desperta a sua fé e que faz você pensar. Canal de torcedores guerreiros rubro-negros, como eu e como você também. Antes de começar esse vídeo, vou pedir a vocês que vocês soltem aí sua bola de canhão aí nesse item, inscrever-se vermelho e seja mais um alistado aqui nesse canal. E também, solta aí os mísseis antiaéreo no sininho de notificação para que o YouTube possa notificar vocês de todos os vídeos criados e publicados aqui neste canal e que cheguem até você, tá certo? Vamos arrebentar aí nesse like, solta o fuzil nesse like e vamos com as notícias do nosso Flamengo, tá certo? E começando aqui com as notícias do nosso Flamengo, hein? O Flamengo aí que começou o jogo contra o Corinthians. Esse vídeo aqui, embora esteja um pouco atrasado, entre aspas, esse vídeo aqui eu dedico a vocês, que não pode faltar os vídeos de cada jogo do Campeonato Brasileiro e de cada jogo do Flamengo. Mas eu estou lançando aqui mesmo assim para vocês, tá certo? O jogo do Flamengo Corinthians, a escalação, como todos vocês já sabem, foi com o goleiro Hugo Souza, e jogou ali na lateral direita o Mateuzinho, Pablo, Fabrício Bruno, jogou ali o Ayrton Lucas, no meio de campo ali foi Pulgar como cabeça de área, tá certo? Jogou ali também o Vitor Hugo, o Vidal e na frente o nosso ataque ali, Cebolinha, Marinho e o Matheus França, tá certo? O Corinthians 2, Flamengo 1, no jogo aí do Maracanã, que eu tenho que também expor aqui minhas ideias aqui. O Flamengo deu mole contra o Corinthians na oportunidade, mesmo perdendo esse jogo para o Corinthians. Nessa rodada, o Corinthians encostou no Flamengo e o Fluminense também nessa rodada contra o Corinthians. Perdemos aí grandes oportunidades, poderíamos ter vencido o Corinthians, mas também a gente sabe muito bem que o Flamengo jogou com o time B. E o time B, de uma certa forma, também relaxou, porque como o Flamengo foi campeão da Libertadores da América, tricampeonato lá em Guayaquil, no Equador, todo o elenco foi campeão, certo? Porque todos são rubro-negros. Mas, de uma certa forma, tendo dado férias para o time A, o time B automaticamente também relaxou e o resultado foi esse. Corinthians 2-1, Corinthians se aproveitou, é um time que não sabe fazer gol, mas com o time B do Flamengo, que já estava relaxado, que viu o time A certamente já recebendo férias aí, também decidiu não jogar tanto. Logo, perdeu de 2-1, embora tenha jogado seu jogo no Maracanã. O Flamengo estava lá presente com 60 mil torcedores rubro-negros que presenciou aí as taças dentro do estádio. A taça da Copa do Brasil e também a taça do tricampeonato da Libertadores da América de 2022. O Flamengo pressionou, partiu para dentro. O placar no final foi 2-1 para o Corinthians, o último gol aí do Yuri Roberto, né, que fez o 2-1. O Fabrício Bruno deu uma vacilada ali na marcação e o Corinthians venceu o jogo na oportunidade. Partindo aqui agora para próximas notícias, o Pedro Raul, hein? Tá na mira do Flamengo, atacante do Goiás. Já falei aqui em outros vídeos, ele está na mira do Flamengo. E seria um grande atacante aí para o clube de regatas do Flamengo, tá certo? Pedro Raul é um bom jogador, hein? Fez muitos gols aí nesse Campeonato Brasileiro de 2022 e ele continuou fazendo. E tem tudo para poder vir para o nosso Mengão, tá certo? Partindo aqui agora para Gabigol, que não estava relacionado aí para a Copa do Mundo. O que será que aconteceu, hein? Tem muitos torcedores rubro-negros que até vibraram com a situação, porque sabe que quando o Gabigol vai para a seleção brasileira, volta diferente para o Flamengo, né? Passa a ser nem o mesmo jogador. Então, muitos torcedores estão vibrando que o Gabigol esteja no Flamengo e é no Flamengo que o Gabigol realmente tem que ficar, embora seja um jogador de seleção brasileira. Falando aqui da 777, tá certo? Que resolveu mandar um ofício aí para os responsáveis aí da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, quanto provisoriamente tentar administrar o Maracanã, embora em contrato o Flamengo e o Fluminense, o Flamengo como majoritário, vamos dizer assim, detém ainda o contrato aí de responsabilidade do Maracanã, o Vasco quis se meter depois que saiu da Série B para a Série A. Vamos falar o seguinte pro Vasco, os vascaínos aí, ó, 777, menos.
vocês não estão com essa bola toda não, tá certo? O Flamengo é um time que não só de organização e administração tem muito a dar exemplo e é um time de referência. Diferente do Vasco, que caiu 4 vezes para a Série B e que sua administração aí não tem inspirado tanta confiança assim. Então, mal saiu da Série B, já quer administrar o Maracanã? Menos. Isso aí não é para vocês não, tá certo? Pode ser até em conjunto administrar o Maracanã, mas majoritário, único, isso não tem como, tá certo? Menos, não é bem assim que funciona. O Flamengo é o único time que, de fato, de verdade, lota o Maracanã e também tem a melhor administração do Brasil, tá certo? Não é à toa que só a receita todo ano é mais de 1 bilhão e 300 milhões todo ano. Vamos lá. Partindo aqui para o próximo assunto, vou falar aqui do Campeonato Brasileiro, que o próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Curitiba, tá certo? O vídeo está meio que atrasado aqui, teve alguns problemas técnicos, mas eu não deixo de falar cada jogo aqui, para poder justamente mostrar que o canal Exército Rubro-Negro tem o dever e a obrigação de falar tudo o que tem que ser falado em cada jogo que acontece pelo nosso Flamengo, tá certo? Não posso deixar aqui passar em branco. Tá certo? O Flamengo, no caso, vai pegar o Curitiba no próxima rodada. Sabemos que no Campeonato Brasileiro, essa rodada, o Flamengo perdeu o Corinthians, o Fluminense venceu, Corinthians venceu e todos ficaram com 61 pontos, mas mesmo assim o Flamengo, nessa rodada, em terceiro lugar. Tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho do Gerson. O Gerson que foi oferecido do Sevilha. O Olympique de Marseille está aí cobrando aí mais ou menos aí, no preço de mercado, 12 milhões de euros. Mas só que o Flamengo, sabendo disso, entrou na parada. E hoje, o Gerson vai vir para o Flamengo. Já é do Flamengo. O Gerson já tem uma data até marcada para poder estar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Dia 14 de novembro, tá certo? Seja bem-vindo novamente. Seja bem-vindo, Gerson. E que o Flamengo possa crescer ainda mais com você, tá certo? O Coringa aí que deixou o nosso Flamengo na oportunidade, foi o Olympique de Marseille, com muitos títulos na bagagem e agora volta com muito mais experiência. É um jogador de seleção brasileira, né? Vale ressaltar aqui, tá certo? Falando aqui agora do jogador Agostinho Rossi, as negociações entre a diretoria do Flamengo e o goleiro andam muito bem, obrigado, hein? Sabendo-se que para janeiro o goleiro pode se fazer sim um pré-contrato com o Flamengo e dar um valor lá irrisório para o Boca Juniors referente ao jogador, ao goleiro, porque como o Diego Alves esse ano está saindo do Flamengo, Diego Ribas, mais alguns outros jogadores aí que estão saindo do Flamengo, o Flamengo precisa ter um goleiro reserva para o Santos, que no caso é o Agostinho Rossi, que já disse verbalmente que quer vir para o Flamengo, tá certo? Dá lá um valor lá, mais ou menos, compensatório para o Boca Juniors e o Agostinho Rossi venha para o nosso Flamengo, tá certo? Já está tudo já meio que caminhado e vamos aguardar o Agostinho Rossi aí, agora nessa janela de transferência 2023 para o nosso Flamengo, tá certo? Falando aqui também do Varela, o que aconteceu com o Varela, hein? Depois daquele pênalti que ele fez, o jogador, o Rodinei, marcou aquele gol de 6-5 nos pênaltis contra o Corinthians e o Flamengo se consagrou tetracampeão da Copa do Brasil de 2022. O jogador, o Varela, que estava no vestiário, saiu correndo e ao abraçar em campo o jogador Rodinei, sentiu uma pontada ali na musculatura e mesmo assim continuando a pular, aquela coisa toda, sentiu novamente a dor e depois viu que a coisa era mais séria. Hoje a gente sabe muito bem que o jogador Varela, ele tem ali a sua musculatura, conforme os exames foram feitos, né, os exames médicos, ele tem ali uma gravidade número 2, tá certo? A inflamação que ocasionou na sua musculatura está de grau 2. Se fosse grau 3, nem para a Copa do Mundo ele poderia ir. Mas já iniciou já os seus tratamentos e o Varela já está bem. Só que sob observação, fisioterapia, aquela coisa toda, com tratamento médico, os exames médicos periódicos ali, para poder justamente saber do progresso ali do tratamento. E o Varela está bem encaminhado. Certamente vai jogar a Copa do Mundo. Tá certo? Bom, eu encerro por aqui este canal do Exército Rubro-Negro, este vídeo aqui.
Mas dizendo para vocês que o Flamengo está com a corda toda. Já começamos bem pela janela de transferência, mas tem muitos jogadores para vir ainda para o nosso Mengão, tá certo? Para o nosso Mengão tem muitos jogadores. Vamos acreditar, vamos confiar. E é o Flamengo se preparando agora contra o Real Madrid. Vamos embora, Flamengo, porque juntos somos mais, menos alguns. E que em uma mesma direção nós já sabemos onde vamos chegar. Vamos embora, Flamengo, para cima deles. Tamo junto!